Hebreus 4:1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Só essa parte. O que Deus está usando o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, mas eu entendo que foi Paulo, porque ele menciona Timóteo, ele menciona as prisões que ele teve, e ainda menciona Timóteo também. Então eu acredito que seja Paulo, embora não tenha um cabeçalho. Mas o que o autor de Hebreus ele está dizendo? Ele está entregando uma carta aos hebreus. Alguns que tinham acabado de se converter, ou seja, de aceitar Jesus, mas estavam com um pingo de dúvida ainda a respeito do chamado messiânico de Jesus. Outros que ainda estavam estudando e procurando saber se Jesus era o Messias mesmo. Então essa carta, ela é escrita para uma igreja que tinha acabado de entender, um grupo de judeus que tinha acabado de entender que Jesus era o Messias. E outros que estavam estudando e procurando ver se de fato se confirmava na vida dele aquilo que a mensagem do Antigo Testamento anunciava das características do Messias. E aí o autor de Hebreus ele diz o seguinte: algumas pessoas no meio de vocês não receberam a palavra porque receberam uma palavra não misturada com fé. Porque se você ouvir a palavra como um racionalista, simplesmente querendo entender no seu intelecto, você não vai. Mas se houver uma esperança na fé, e a palavra for misturada dentro do ambiente de fé, ela vai frutificar na sua mente. Ele está querendo dizer que as pessoas que estão paradas, recebem uma palavra e ficam paradas no meio do caminho, são pessoas que não tiveram a revelação por completo. Eles receberam uma palavra, mas não lhe foi revelado o entendimento daquela palavra. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, essas pessoas estão como um véu diante delas. Eles não conseguem romper esse véu para um nível de intimidade maior. Mas por que não conseguem? Por falta do entendimento. Jesus, em João capítulo 8, 32, ele vai dizer isso. Eu vou ressaltar isso novamente. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está querendo dizer o seguinte: não é conhecer pela uma informação, irmãos. Informação não liberta ninguém. Informação não salva ninguém. Irmãos, nós estamos globalizados. Existe internet em todos os lugares, até índio tem internet. O único lugar que eu acredito que não tem ainda seja na floresta amazônica, nas matas virgens lá, que você só passa de avião e tudo mais. Mas fora isso, o mundo está globalizado. E quem não sabe o que é Jesus, quem não sabe, irmãos, até uma pessoa, tem um ateu. Aliás, eu acho até engraçado não de forma debochada, né, mas não literalmente. Mas um ateu, ele diz que é ateu, não acredita em Deus e nem em Jesus. Mas no Natal, no feriado, ele fica em casa. Por que ele não sai para trabalhar? Se o Natal comemora o aniversário de Jesus. Significa que até um ateu ele quer se beneficiar da fé dos outros. Porque, na verdade, a nossa fé afeta as pessoas que estão ao nosso redor, até aqueles que não acreditam em Deus. Porque é uma dinâmica, irmãos, de alcance. Uma sociedade é transformada quando um grupo de pessoas se levanta em oração e estabelece e entende a sua fé. É impossível. Quando uma pessoa já se converte dentro de casa, o ambiente de casa já muda. Já muda completamente. E se o casal se converte a Cristo, muda mais ainda. Já há uma mudança quando um se converte. Entenda, então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, em João 8,32. Se você recebe a palavra, e você recebe ela misturada com fé,
Essa mistura de fé de quem diz é o autor de Hebreu, é bíblico. Se você recebe a palavra e ela é misturada com a fé, ela está no ambiente para frutificação. Então você vai para casa e você vai nutrindo, você vai regando essa palavra com entendimento. E aí você começa a se relacionar com essa palavra. E essa palavra, você não só recebe ela, mas você tem um relacionamento com ela. E se você se relacionar com a palavra, ela te libertará. Não é receber a palavra simplesmente, mas é se relacionar. Quem entende isso? Se você entender que no grego, ali onde foi escrito o livro de Hebreus, o livro de Hebreus foi escrito em grego, mesmo sendo para os judeus, mas foi também escrito no grego. Amém, irmãos? Isso é interessante. Se você entender que aquela palavra ali, ela denota um entendimento de conceber, de se relacionar, de estar sexualmente ligado. Que é isso, apóstolo? É a mesma palavra de conhecer para o ato sexual. E conheceu Adão a Eva e nasceu Caim, nasceu Abel. E conheceu Abraão, Sara. Essa palavra conhecer ali significa se relacionar. Quem está entendendo? Então, quando Jesus disse, se você conhecer a verdade, ele está querendo dizer, se você conhecer ela intimamente, ao ponto de essa verdade, ela te despir. Como um casal que entra para dentro do quarto e os dois estão nus e eles se conhecem completamente. Se a verdade ela te desnudar ao ponto de ela te revelar os seus defeitos, as suas falhas, se essa verdade servir como espelho para mostrar para você o que está de errado na sua vida, o que está certo na sua vida, que pode melhorar mais ainda, e o que está de errado, então essa verdade ela vai te libertar. Quem entende, irmão? Então uma pessoa que ela caminha com Jesus e ela não tem um relacionamento com a palavra e com o Deus da palavra, ela pode frequentar um ambiente cristão, ela pode frequentar um ambiente religioso e nunca ser liberto. Primeiro sentido de por que eu estou parado como uma estaca no meio do caminho? Eu quero saber por que minha vida está assim. Será que o princípio de uma libertação já não é uma pergunta, irmão? Quando uma pessoa pergunta, gente, por que o meu casamento não flui? Por que a minha vida financeira não flui? Porque quando eu começo a orar e começo a me dispor a buscar a Deus, até um certo tempo eu consigo. E o restante eu não consigo. Eu fico parado ali, estagnado. Por que eu não consigo romper nessa área? Uma pergunta pode ser libertadora. Se você não conseguir fazer feedback de si mesmo, você não vai romper, você não vai crescer. Você tem que ter um espelho em casa. Quem entende? Quem já ouviu essa expressão? Irmão, tu não tem espelho em casa, não. Pessoas que conseguem fazer um feedback de si. Mas quando a pessoa ela só tem um olhar de crítica aos outros, irmãos, ela nunca vai romper, ela nunca vai crescer. E ela vai ficar no meio do caminho, clamando pela mudança na vida dos outros, mas ela ainda está parada no meio do caminho. Irmãos, para analisar comigo. Quando Jesus conta a história do samaritano, do bom samaritano, já colocaram ele como bom samaritano. Lembra que eu falei no curso de teologia? Está lembrado, pastor Márcio? Que o subtítulo em negrito, quem colocou foi o homem, não está na Bíblia. Então, Jesus contou a história, mas Jesus não colocou o cara como bom, ou colocou o outro como ruim. Ele contou a história e deixou cada um de nós ter concepção. Tanto que ele faz a pergunta, no seu entendimento, quem é o próximo dele? Não é isso? Porque um discípulo chega até Jesus e diz, Senhor, Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, quem é o discípulo perguntou, Senhor, quem é o meu próximo? Irmãos, entenda, quando Deus disse que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, os mandamentos se resumem em 613 preceitos em 10 mandamentos. E 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Jesus foi sintetizando para o melhor entendimento. Quem entende? Ele disse, cara, olha só, 613 preceitos, cada preceito tem requisitos de 1.500 requisitos. Por exemplo, no sábado,
não coma, no sábado, você não pode acender o fogo. No sábado, você não pode andar mais que 1.000 metros de distância da sua casa. No sábado, você não pode apertar o botão do elevador. No sábado. Então, dentro de um mandamento, tem mais de 1.500 requisitos. Então, como que o homem vai obedecer? Então, Jesus diz assim, olha, eu vou sintetizar para 10. Ele sintetizou para 10, para ter esse entendimento. Agora, Jesus melhora mais ainda. Ele facilita para 2. Olha, todo mandamento se resume no seguinte: ame a teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando a Bíblia diz não matarás, ele está querendo dizer, olha, se você não matar ninguém, cara, você está fazendo bem para a pessoa. Porque ninguém vai te matar também. Não roubarás é amor ao próximo. Não criar imagem é amor a Deus. Então, ele está dizendo, não levante falso testemunho a ninguém, amor ao próximo, porque ninguém vai se levantar falta de testemunho contra você. Então, o que ele está querendo dizer com isso, gente? Então, ele diz, quando o discípulo diz, Senhor, quem é o meu próximo? Ele está querendo dizer, olha, as pessoas têm uma ideia muito pragmática das coisas. Ah, eu não vou fazer mal ao meu próximo, então eu posso até adulterar com a mulher do meu próximo quando o meu próximo estiver distante, porque ele não é mais meu próximo. Sim ou não? E rapaz, o cara é meu próximo, ele mora do lado da minha casa, mas ele viajou, está lá em Los Angeles, então ele não é mais meu próximo. Opa, eu posso até pegar a mulher dele. Agora o cara voltou aí, parei, ele está próximo de novo, ele é meu próximo. Então as pessoas podem interpretar por um engano a palavra, quem entende? Por não ter intimidade com a palavra e com a verdade. Aí eles vão manusear a verdade e vão receber a verdade e vão viver uma mentira, pela falta do entendimento, porque a palavra não foi recebida com fé. Agora olha só, imagina comigo. Aí botaram o subtítulo, o bom samaritano, colocaram o cara como bom samaritano. O cara é bom em fazer o que é básico, atender a necessidade de alguém que está ferido, machucado. Colocaram o camarada como bom. Colocaram aqueles que passaram de largo como algo ruim. Quem é o próximo? E aí aquela pessoa tira o entendimento. Senhor, aquele que ajudou. Jesus disse, faça você o mesmo. É esse que você acha que é o próximo? Que é o melhor? De repente o sacerdote pode ser o próximo dele. Talvez o sacerdote já disse, cara, já te falei várias vezes para esse cara não passar por esse caminho. Agora eu vou deixar ele cair um pouco para ele aprender. De repente o sacerdote pode ser o próximo. De repente o levita que foi várias vezes cantar na casa dele, dizendo assim, tempestade. Ou então disse, por que você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez. Cantou várias vezes e o cara nem aí. Aí ele vai e segue um caminho, toma umas pedradas no caminho, o levita fala, dessa vez eu vou passar direto, cara, não vou ajudar esse cara não. Então a gente julga, o bom samaritano porque ajudou? Quem entende, irmãos? É claro que Jesus está querendo mostrar ali, expressar a graça, quem entende? Agora, é muito fácil uma pessoa, né? O levita passou de largo e foi indiferente ao cara caído ali. O sacerdote também passou de largo. A minha pergunta é, a culpa é daqueles que não levantaram ele, ou é a culpa daquele que sabia que o caminho era perigoso e resolveu passar por ali? A questão toda, irmãos, você sempre vai estar caído quando você terceirizar a culpa. Tu viu, ô samaritano, bom samaritano? O sacerdote não fez nada por mim. Viu lá o levita? Ele cantando na igreja lá, mas passou por aqui. Mas conta para ele também quantas vezes o sacerdote foi na tua casa. Conta para ele também quantos louvores o levita cantou para levantar o teu espírito e você continuou carnal, andando nos desertos inóspitos da vida sozinho, sem discipulado. Estou começando a ficar com raiva do bom samaritano. Era para ter deixado o cara cair lá, para ele aprender, para não cair de novo. Quem está ligado? É claro que a gente tem que ajudar as pessoas, irmãos. Amém, irmãos? Jesus está querendo mostrar esse entendimento, que eu tenho que ajudar. Mas melhor do que eu levantar aquele homem é mostrar para ele por que ele caiu. Lá na frente, Jesus, ele vai mostrar, ele vai falar bem claro. Ele diz assim, ele enviou os 70 para evangelizar e enviou de 2 em 2. Por que ele diz? É melhor ser 2 do que um só. Deixa eu fazer uma pergunta. Imagina só,
O camarada está caído. O que é melhor? O cara precisar de alguém para levantar ele? Eu vou buscar alguém para me ajudar a me levantar. Por que não busca alguém para ajudar ele a não cair? É a dinâmica de antecipação. Por que eu não posso buscar já um discipulado ou caminhar com alguém para me ajudar a não cair, do ter que ficar esperando alguém me ajudar a levantar? Por que a pessoa não percebe a periculosidade do lugar, do ambiente que está pisando? Será que aquele lugar ali já não sabia que tinha salteador? É claro que sabia, notícia ruim chega rápido. Por que ele não pensou, não vou trilhar esse caminho sozinho, vou chamar meu líder de célula para caminhar junto comigo? Aí depois fico caído lá, terceirizando culpa. Não, irmão. Temos que ajudar. Irmãos, se tem uma igreja que agrega valor a outras pessoas, é a nossa. A gente não desiste de ninguém. Mas também não vamos deixar as pessoas nos fazer nos sentirmos culpados pelas quedas que eles quiseram ter. Vamos ajudar, vamos colocar eles sobre os nossos recursos. Ou seja, como o bom samaritano fez, né? Colocou ele sobre o cavalo dele, levou para a hospedaria, cuidou dele. Vamos usar todos os nossos recursos para levantar os caídos. Mas quando ele estiver em pé, vai falar assim para ele, olha, deixa eu te falar um negócio. Vai passar por esse caminho de novo? Vai trilhar esse caminho de novo? Sabe que vai tomar outra pancada. Talvez eu não esteja passando por ali de novo. Mas apóstolo, eu já caí. Tu já caiu? Então eu quero te dar uma notícia. Deus está te levantando hoje. Porque Jesus é o Deus da graça, irmão. Mas Ele quer que depois que você esteja de pé, levantando, batendo, sacudindo a poeira do joelho, botando um band-aid, se recuperando da queda, olha no meu olho e diz, você sabe onde você tropeçou? Remove essa pedra para você não cair de novo. Tenha consciência, receba a palavra dentro de um ambiente profético. O Salmo número 1 diz o que, irmãos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos fazer uma roda dos escarnecedores aqui, rapidinho? Vem cá, pastor Tiago. Vem cá, pastor Luiz. Vamos fazer uma roda dos escarnecedores aqui. Vem cá, Emanuel. Que isso, todo mundo com medo. Meu Deus do céu, roda dos escarnecedores. Cá, quero mais um aqui. Mais um esclarecedor aqui, vem cá. Tá amarrado nada. Agora vem cá, calma aí. Vem cá, pastor Ramalho. O senhor vai ficar no meio da roda dos esclarecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu disse escarnecedores? Eu disse esclarecedores. A roda dos esclarecedores. Está vendo como vocês querem entender tudo da maneira que vocês querem? Porque talvez seu coração já seja mau. Ele está na roda dos esclarecedores. Pode ir lá, esclarecedores. Pode ir lá, esclarecedores. Parabéns. Sabe por que as pessoas estão se desviando, se afastando? Porque elas têm ido por caminhos e não têm assentado nas rodas dos esclarecedores. Se você vai numa célula, você está sentado à roda dos esclarecedores. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Vou na célula essa semana? Não vou não. Cuidado, hein? Tu pode sair da roda dos esclarecedores para ir para a roda dos escarnecedores. Você tem que se relacionar com a verdade. Semana passada, o Emanuel deu uma palavra de oferta maravilhosa aqui, mas eu conduzi ele a um erro sem querer, né? Porque ele falou de lehitraot, não, lehitraot é até logo em hebraico. Lekarev é korban, que é a oferta de aproximação. Lekarev, eu falei isso lá no pastor Mateus e você reproduziu. Significa que você é obediente, eu boto em prática tudo que eu falo, né? Amém, irmãos? Quando a gente erra, o outro erra junto com a gente. E aí, Lekarev é uma raiz etimológica para oração, irmãos. Existem dois tipos de oração.
Existe Beit Tefilá, ou que é a casa de oração, ou seja, para os povos, Hagoim. Beit Tefilá Hagoim, a casa de orações para todos os povos. Então, Tefilá é uma intercessão. A Tefilá é uma oração que você faz por outra pessoa. Você está interpelando. Intercessão, embora a cessão de sessão é diferente de cessar, né? Cessar é com C e sessão é com 2 S. Então a palavra intercessão significa estar em 2 sessões. Você está aqui na terra e você está no céu ao mesmo tempo. Você está se colocando entre 2 sessões e entrando no ambiente por outra pessoa. Quem entende isso? Mas a palavra Lehit Palel significa julgar a si mesmo com verdade. É uma oração que se faz diferente da intercessão. É uma oração que você conversa com Deus e conforme você tem um relacionamento com Deus, Ele vai revelando os seus defeitos. Ele vai revelando as tuas falhas. Ele vai revelando os teus erros. Ele vai revelando aquilo que está no seu coração. Ele vai limpando o seu coração. Ele vai mudando a sua vida. O Lehit Palel significa julgar a si mesmo com verdade. É aquela pessoa que está dentro de um quarto falando com Deus. E ele está dizendo, Deus, muda meu esposo, muda minha esposa. E aí Deus ministra no coração dele. Mas e você? O erro foi teu. O erro foi teu de ter feito isso, o erro foi teu de ter feito aquilo. Aí ele diz assim, não, Senhor, mas o Senhor sabe. Aí Deus vai dizer assim, olha, vai falar no coração dele e vai falar no coração dela. Você está mesmo querendo me convencer que o errado é o teu marido? Você está mesmo querendo me convencer que o errado é a tua esposa? Que o errado é o teu marido? Não vai haver libertação hoje nesse quarto, nesse lugar aqui de intimidade. Por quê? Só está eu e você aqui. Você tem a consciência de que eu conheço o teu coração. E o discurso de desculpa que você usa para outras pessoas, você está usando para mim também. Você entrou num nível de uma inclinação de religião tão grande que você está querendo me enganar até aquele que conhece todas as coisas. Que nível? Que nível é esse? Obrigado, não está querendo sair na câmera, não? Eu estou com dinheiro para pagar direito autoral, não. Direito autorais não, direito de imagem, pô. Então Deus para o processo e diz, vai ficar pelo caminho. Porque você querer convencer teu líder que você não está errado, você pode até convencer pessoas. Mas você não vai ter transformação nenhuma, nem vai convencer o céu. Você vai ficar estagnado no processo. E aí você já criou um discurso tão grande, tão laborioso, para convencer pessoas que você está certo, que quando você está sozinho com Deus, você fica tentando convencer Deus. Deus diz, comigo não rola. Comigo é arrependimento. Ah, não, mas... Então é por isso que tem muita gente que nem ora. Quando está no quarto, não ora. Mas quando pega o microfone aqui na igreja, fica quase 40 minutos orando. Sabe por quê? Está querendo se autoafirmar aqui no altar, o que não consegue se afirmar na sua casa. Porque aqui ele está intercedendo para a igreja ver. E a igreja até convence a pessoa que tem uma boa oratória. Mas em casa, ele não consegue convencer Deus. Porque Deus diz, antes de você tentar me convencer, deixa eu convencer você que você está errado. Tá difícil essa palavra de hoje, né? Aí tu pensa, meu Deus, se eu estivesse debaixo do cobertor, tu poderia até estar quentinho, mas não seria liberto. E hoje você está sendo. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Ai, ai. Quem já jogou videogame aqui? Então, irmãos, eu tinha uma agonia muito grande quando era garoto para jogar videogame. Porque se eu alugasse uma fita, quando eu sou na época que ele alugava a fita. Já tomei minha vacina, dose única, pode ficar tranquilo. E aí eu tinha pouco tempo para poder
zerar aquele videogame. E não tinha as facilidades de hoje, não. Tinha 3 continues só num jogo de... Se tu demorava 4 horas para poder tu zerar a partida, sem perder, 4 horas. E aí, meu irmão, não tinha continue, só tinha 3 continue, e se acabasse, você tinha que zerar lá do início. Não tinha memory. Aí depois inventaram memory card, lembra? Então essa geração hoje tem continue em tudo qualquer lugar, irmão. Errou, o cara nem faz questão de ter detalhista para poder passar de fase. Se ele errar, ele volta na mesma fase. Deus não é assim não, irmão. Se você errar com Deus, você vai voltar lá atrás para você aprender qual foi a pedra, saber selecionar muito bem qual foi a pedra que te derrubou. Então escute isso. Então a gente ficava minuciosamente observando aquela fase. E quando os bonequinhos acabavam, eu falava, meu Deus, vou pegar o último continue. E aí você tentava decorar na sua mente. E junto que você só tinha 2 dias para poder entregar tua fita, porque tu alugava na sexta-feira, para a locadora dava um bônus para entregar na segunda. Eu tenho até segunda-feira para poder zerar isso aqui. E eu também não tenho mais continue. E você se esforçava para poder passar de fase. Hoje em dia as pessoas estão sendo reprovadas o tempo todo, não lutam para passar de fase, porque ainda tem um tapinha nas costas do pastor, da pastora, do líder, dizendo, fica assim não, teu marido vai mudar, sendo que era para falar, você tem que tomar vergonha na cara. É você que tem que mudar. É você que tem que parar de ser arrogante. É você. O casamento da pessoa acaba... Aí o cara sai todo errado de casa, todo errado, abandona a mulher. Aí daqui a pouco o camarada volta. Todo cheio de razão. Não. Vai sentar e aqui vai ter, vamos botar a situação aqui nos eixos. Isso aqui é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. O cara já chega dizendo, tô avisando logo, hein. Dia de cela, não quero que você vá, hein. Que não sei o que lá, aquilo outro, imposição. Irmão, só trouxa para aceitar uma coisa dessa. Aproveita que saiu, irmão. Chuta de vez essa bola. Porque tu não mandou embora, foi ele que saiu. Agora, se é para voltar, tem regra. Porque Jesus disse para eu amar o próximo como a mim mesmo. Não disse para amar o próximo mais do que a mim, não. Mas é a carência, tá entendendo? Aceita a tralha de volta e ainda cheio de razão. Porque em vez de você se preencher do Espírito Santo, você se preenche das suas carências. E as tuas carências vão te colocar nessa condição. Eu acho que eu vou fazer o apelo, irmão. Eu vou fazer o apelo. Quem tá ligado? Tem gente repetindo nas fases, irmão. Agora me responda uma coisa. Por que alguns ficam pelo caminho enquanto outros avançam? Falta do entendimento. Não é falta da palavra. Vocês lembram da passagem do semeador? Quem lembra? Eu vou sintetizar aqui. Vocês conhecem a passagem. Quero partir do pressuposto que quase todo mundo aqui saiba dessa passagem. Jesus conta a história do semeador. O semeador saiu a semear em uma semente, né? Caiu em 4 tipos de terra. Na beira do caminho, na pedra. Agora eu te pergunto uma coisa. Quem saiu para semear? Foi o médico? Foi, Manuel? Quem saiu para semear? Foi o borracheiro? Foi o pedreiro? Foi o engenheiro? Foi o enfermeiro? Foi o semeador. E o semeador não sabe onde frutifica uma semente ou não, irmão? Por que não jogou tudo logo na terra fértil? Porque o semeador, irmãos, aquele que semeia a palavra, ele lança a semente em ambientes diversos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele está querendo dizer, o que vai julgar a tua atitude é a minha palavra, ela vai testemunhar contra você. Mas eu tinha espinho demais, mas eu semeei você.
Você não quis abrir mão do espinho. Tu abriu mão da palavra para ficar com os espinhos. Ah, mas eu era uma terra pisada demais, uma terra caminho. Você não abriu mão das feridas para poder abrir mão da semente para ficar com as feridas. Então não tenho culpa. O semeador fez o papel dele. Ah, mas eu tinha pedra demais. Eu semeei você. Você não quis abrir mão de um coração duro e abriu mão da palavra e se apropriou do coração duro. Eu investi em você. Você não quis a libertação. Eu fiz pessoas na tua casa te buscar para ir no culto, mas você não quis a libertação. Eu investi em você, eu enviei meu filho para morrer na cruz do Calvário. Eu enviei o outro conselheiro para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu dei o filho para te perdoar, dei o Espírito para te convencer. Mas, irmãos, ninguém vai ser perdoado se não aceitar o perdão. Ninguém vai ser convencido se não se deixar ser convencido. Deixa de ser convencido. Está vendo que o convencido tem duas faces? Seu convencido. E por que tu não deixa o Espírito Santo te convencer, seu convencido? Porque você está convencido pelas suas próprias convicções, daquilo que você acha ser certo, juiz de tudo e de todos, Senhor, maioral. Mas Deus olha no teu olho e diz: miserável, cego, pobre e nu. Porque você pode ter até discurso para convencer todo mundo. Tu pode ter uma oratória maravilhosa. A tua mulher cai na tua lábia e você veja o lado de cá, não sei o que lá, o apóstolo, porque não sei o que lá, o apóstolo. E aí começa a falar o apóstolo para justificar. E aí começa a botar meu nome. Bota meu nome não, irmão. Se arrepende. Tu acha que lá na igreja todos os 12 não sei o quê? Tu acha que não sei o que lá? Não é bem assim não, segundo a Bíblia diz, porque a graça não sei o que lá, aquilo outro, e aí usa um argumento, aí a mulher disse, deve ser mesmo, né? Estou começando até a achar que os 12 mentem, que eles não são, é mais ou menos por aí, eu não sou tão diferente deles, aí usa todo o argumento, mas Deus está olhando para você e está dizendo, endemoniado, condenado, esse é teu estado, essa é tua condição, mesmo que tu usa a tua influência para convencer tua esposa, teu filho, todo mundo, você não passa de um condenado, cego, pobre, nu. Se arrependa do teu pecado. Se arrependa do teu pecado. Porque além de pecador, é julgador ainda. O pecador, será que não faz igual eu? Não, não faz não. Nenhum dos 12 faz o que você faz. Se faz, eles se arrependem para não fazer novamente. Não pegue o que as pessoas está na mente das pessoas para justificar o que você está fazendo. Ai, meu Deus do céu. Deus está falando sim ou não? Glória a Deus. Aleluia. Agora imagina só. Ainda existe aqueles que estão no meio do caminho. Esses que estão à beira do caminho, eles estão perdendo, amém, irmãos? Mas existem os piores ainda. Existem aqueles que estão no meio do caminho. Os que estão no meio do caminho, os que estão à beira do caminho, eles estão com o seu destino travado. Quem entende isso? Mas eles não estão atrapalhando ninguém. Quem quiser passar, passa. Mas existem aqueles que estão estagnados no meio do caminho. Jesus disse, fariseus hipócritas, vocês ficam parados na porta, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Por quê? O erro deles são pedras de tropeço para impedir outras pessoas de entrarem na glória de Deus. Irmãos, a pior coisa que existe é, quando existe uma pessoa que está à beira do caminho, é aquela pessoa que está lutando contra um pecado que não consegue vencer, sabe? Tem uma dificuldade, é uma pessoa até honesta. Ela fala para o líder dela, meu líder, eu tenho esse erro, eu tenho esse pecado, eu gostaria de ser ajudado. Me ajuda. E ele está sempre à beira do caminho. E alguém está dando a mão a ele para tentar ajudar. Ele anda 2 passos e senta na beira do caminho de novo. Mas essa pessoa, o erro dela é dela. E ela reconhece, ela não esconde que ela está errada. Talvez ela está sem força ou sem um entendimento que dê mais sagacidade para essa pessoa. A questão é aquele que está no meio do caminho errado
e ainda fica arrumando discurso apologético, discurso bíblico. São aquelas pessoas que nasceram para influenciar outras. E ele utiliza a sua dureza de coração, a sua estagnação, para estagnar outros também. É aquele que desvia e leva um monte de gente a desviar. É aquele que não aceita o dízimo e convence todo mundo que dízimo é errado. É aquele que não aceita a obediência e quer influenciar todo mundo a ser desobediente. Mas a Bíblia diz que esses são taxados como feiticeiros, porque a rebelião para Deus é como o pecado de feitiçaria. Esses são hipócritas que, conhecendo a verdade, não conseguem submeter à verdade e querem levar aqueles que têm menos conhecimento bíblico a tropeçarem e viverem a mentira que eles resolveram viver. Eles resolveram viver. E eles tentam influenciar todo mundo, que todo mundo está errado e que ele está certo. Mas os seus frutos dizem o contrário. Seus frutos não são de piedade. Seus frutos e as suas obras que são manifestadas são as obras satânicas, são obras de Satanás. A inveja, a arrogância, a prepotência, a mentira, a lascívia, a facção, a dissensão, a dissimulação, são todas obras de Satanás. Mas quando eles são confrontados num erro deles, e a verdade está diante deles, eles têm argumentos, mas são argumentos no meio das trevas, não servem para nada, só para tornar a vida das pessoas que estão ao redor deles mais nebulosas ainda. Ninguém aplaude, né? Não, tá certo. Está todo mundo na luz. Ai, ai. Olha para o teu irmão e diga assim, ainda bem que você veio. Porque eu ia ficar pensando, meu Deus, ele não veio. Hoje era o dia dele vir. Aleluia! Ai, meu Deus. É, irmão. Aí tem dia que a gente fica assim, rapaz, fulano deveria estar aqui. E ele não está. E aí quando a pessoa está, a gente fala, uau, ainda bem que ele veio. Aí Deus disse, ainda bem que tu veio também, né? A minha avó, irmãos, não tinha muito estudo. A minha avó era merendeira de escola. Irmãos, eu gostava das veinhas da merenda da escola. Ainda mais quando tinha uns negócios gostosos no colégio estadual, comidinha, um negócio gostoso, que ela botava mais pra gente. É ou não é? Aí que eu gostava. A minha avó era dessas, irmão. Não tinha muita instrução, mas que sabedoria. E aí ela dizia assim, Davi, se algum dia você apontar para alguém, presta bem atenção no que você está fazendo. Porque quando você aponta para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para você e um apontando para o céu. Olha aqui. E aí Jesus disse, da mesma forma que você julga outras pessoas, vão julgar você com a mesma medida. Será que você vai resistir a um falso julgamento como você tem feito com outras pessoas? Quando chegar a sua vez, será que você não vai sucumbir, não vai abrir mão do seu ministério? Essa flecha não vai entrar te matando, te ferindo? Então, cuidado, selecione bem suas palavras e não julgue as pessoas. Ore mais e julgue menos. Porque vai chegar a tua vez de ser julgado. Vai chegar. E no dia que você errar, irmãos, a única coisa que você não quer é julgamento, né? Você quer uma mão estendida dizendo, cara, levanta. Vamos caminhar mais uma milha. Deus vai fazer na sua vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, eu quero fechar aqui, me deixar de novo, pode subir? A Bíblia diz, fica todo mundo olhando pro relógio, né? Quando eu passo 20 minutos, todo mundo, meu Deus, vai murmurando. Quando eu olho no relógio, quando eu termino cedo, o pessoal fica assim. E decide, irmão, passo ou termino antes? Me coloca numa condição mais confortável. Jesus morreu, ressuscitou o 3º dia. E aí está indo 2 discípulos para o lugar contrário. Agora olha só, pior do que ficar parado no meio do caminho, irmão, é se mover na direção contrária. Quem está entendendo?
É igual aquela história que diz assim: o cara tinha um cabrito, um tigre e um molho de capim. Quem lembra dessa? E ele tem que atravessar uma ponte, mas ele só pode atravessar um de cada vez. E aí, se ele leva o capim, o tigre come a cabra. Ele não pode deixar o tigre com a cabra. Se ele leva o tigre, a cabra come o capim. E como é que você tem que atravessar os três? Aí você pensa, meu Deus do céu, como é que eu faço? Então eu faço o seguinte, eu levo a cabra, porque o tigre não come o capim. Depois eu tenho que atravessar, eu não posso passar de mão vazia, eu tenho que voltar com alguém. Depois eu volto com o capim. Pegão, entrou a cabra no meio, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu levo a cabra, porque a onça não come o capim. Depois eu levo a onça e volto com a cabra de novo. É um de cada vez. Depois eu levo o capim e está a onça do outro lado e o capim, depois eu levo a cabra. Existe um caminho a você fazer, existe uma estratégia. Na vida tudo vai te dar, irmão, uma dificuldade. Tem um outro camarada que está na ponte e é uma ponte que se atravessa andando 1 hora. Escuta. 1 hora demora. Quanto tempo? 1 hora se demora para atravessar a ponte. Tem gente que vai entrar no céu assim, Manuel. A ponte demora 1 hora para caminhada, para atravessar caminhando. Tem um guarda na ponte que ele acorda de meia hora. E se você começar a atravessar a ponte, ele acorda e ele manda você voltar. Então você não tem como burlar nem ir correndo. Se você for correndo ou andando de bicicleta, vai demorar meia hora para você atravessar. Então, como é que você faz para atravessar essa ponte? Aí o camarada vem andando. Ele olha no relógio. Quando falta meia hora, vai dar meia hora, o guarda vai acordar, ele vira de costas, o guarda diz, volta! Aí ele termina de atravessar a ponte. Tem gente que acha que quando Jesus voltar, ele vai dar um jeitinho. Ele vai fazer de conta, ele vai olhar, ele vai arrumar uma brechinha para entrar. Não tem como, irmão. Não tem uma estratégia. Nessa hora a onça come o capim, irmão. E ainda palita o dente com mato. Nessa hora a vaca vai pro brejo. Nessa hora tem como, irmão. Existe um processo para você chegar lá. E ficar no meio do caminho não vai te levar a lugar nenhum. Ficar parado. Mas não quero, eu vou ficar assim. Não quero mais ser crente. Vai ficar no meio do caminho. Não gostei que o pastor falou. Vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Eu estou chateado. Vai ficar no meio do caminho. Eu estou alegre demais também para conviver com as pessoas. Vai ficar no meio do caminho. Eu quero me segregar. Vai ficar no meio do caminho. Eu só quero ser crente se tiver gente todo dia me cercando. Não dá? Então também vai ficar no meio do caminho. Existe uma caminhada que tem que ser percorrida. Eu não estou brincando não, irmão. Contei umas ilustrações aqui. Mas o inferno é uma realidade, o céu é uma realidade. E isso não vai mudar pelo que você acha. Você precisa entender dentro de um conceito eterno a verdade. Porque a verdade não vai mudar pela sua ótica. Quando eu estava fazendo faculdade, o professor botou uma maçã, um homem e uma mulher de costa no formato de uma maçã. Ele perguntou pro pessoal, isso aqui é o quê? Eu falei, é um homem de costa com a mulher. Ele disse, depende de quem vê. Quem acha que é uma maçã, a pessoa? Para ela é uma maçã, para tu é um homem. Eu falei assim, a verdade é relativa? É. Então o dinheiro que está no teu bolso é meu. Não é meu, não, depende de quem vê. Eu acho que teu dinheiro é meu, pode me dar ele. Se você relativizar tudo, então, irmãos, tudo perdeu o propósito. Eu acho certo, eu acho errado matar alguém. Eu acho errado. Esse é o teu modo de ver. Matar é até legal. Eu estou tirando o sofrimento da pessoa. A pessoa não vai ter que trabalhar mais. Então eu acho que matar alguém é certo. Então eu tenho o direito de matar. A verdade, ela não altera pela sua ótica, irmão.
Não adianta, você pode relativizar tudo. Você pode relativizar tudo. Ah, não sei o que lá, o amor, não sei o que lá, a religião, ser filosófico, ser ateu, ser não sei mais o que. Porque até o ateu na hora do desespero diz, ai meu Deus. Mas no dia que Jesus olhar para você e falar, se apresenta diante de mim. Ah, tu sabe que eu sou ateu, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. O fogo do inferno não vai queimar menos porque você aqui não acreditava que Deus não existia, não. O paraíso não vai ficar mais feio para outra pessoa que deu a vida aqui e se entregou em santidade e busca o Senhor, só porque, Senhor, já que eu estou indo para o inferno, então faz o paraíso não ser tão bonito assim, não, pelo menos eu não ficar com inveja lá no inferno, não. O paraíso vai continuar sendo um paraíso, mesmo que você vá para o inferno.